Olá, obrigada pela companhia aqui no meu canal Valquíria Melnick, onde eu falo de saúde e beleza com os melhores especialistas. Hoje a gente vai falar de saúde, a relação da Covid-19 com a obesidade. Aproveita e se inscreve no meu canal, curte também os vídeos que você gostar e deixa aqui seus comentários. E o meu entrevistado hoje é o Dr. Diogo Kifuri, ele é cirurgião bariátrico e cirurgião digestivo também. Obrigada pela companhia, Diogo. Obrigado, Valquíria. Obrigado pela oportunidade. Que bom, seja bem-vindo. Imagina, a oportunidade nossa, né, de saber aí um pouco mais sobre a obesidade relacionada com a Covid-19, que, aliás, como você estava me falando, a obesidade já também está virando uma pandemia. Isso. Então é bom a gente ficar atento também, né, com relação ao que está acontecendo. Eu quero que você nos comente aqui que relação é essa, o risco é ainda maior para quem é obeso em relação ao coronavírus, em relação à doença, a Covid, doutor? Então lembrar primeiro que a obesidade é uma pandemia. As pessoas às vezes esquecem disso. Muita gente é obesa no Brasil. Praticamente assim, mais de 50% das pessoas têm sobrepeso e mais de 20% da população brasileira é obesa. É um dado extremamente significativo. E lembrar que a obesidade por si própria também leva a diversos problemas, não apenas relacionado ao coronavírus, mas pela própria obesidade, pelos riscos de problemas de saúde, diabetes, pressão alta, diversos outros problemas associados a ela que podem também causar mortalidade. Então lembrar que é uma doença sim, que deve ter bastante atenção pela população e que causa vários problemas para as pessoas. Não achar que isso é normal justamente por esses dados, né, com números tão altos, começar a acreditar que isso então já está dentro da normalidade, ganhar uns quilos extras, quando de repente pode aí associar com doenças, o que não é bacana. Eu queria saber qual que é essa relação, quem é obeso hoje, doutor, então está passando mais risco, então, de ter complicações e até casos mais graves, ir para um caso grave da Covid por ser obeso? Isso. Então, vou explicar um pouquinho como é que funciona a questão da obesidade. O que acontece? Um paciente obeso, ele é um paciente que já tem uma inflamação crônica. Ele já produz diversos mediadores inflamatórios no organismo e, por si próprio, já leva a vários problemas de saúde. Então, o coronavírus é uma inflamação, é um vírus que causa também uma inflamação. Então imagine um vírus inflamando um paciente que já está inflamado, um paciente que já tem uma imunidade reduzida. Então isso faz com que ele acabe afetando mais o paciente e levando a mais problemas de saúde. Lembrando que o coronavírus ele também afeta as células adiposas, as células da gordura do paciente. Então um paciente obeso que tem diversas células adiposas, ele acaba se proliferando nessas células, se armazenando nela e fica mais tempo armazenado. Então é um paciente que tem mais tempo de evolução do vírus no organismo. Então por esse motivo, além da inflamação crônica, além do tempo que ele fica exposto ao coronavírus, também tem que lembrar que ele já tem normalmente outros problemas de saúde associados que fatalmente levam a problemas maiores de saúde, inclusive aumento da mortalidade. Não, sem dúvida. E eu imagino também que deva ter complicações até no momento de internamento. Por exemplo, quando você tem que manusear, ou então quando você tem que fazer aquela posição pronado, né? Isso. Que de repente você precisa virar esse paciente. Eu acho que tudo acaba complicando. Com certeza. Por estar obeso, não? Exatamente. O coronavírus, ele afeta diversos órgãos do organismo, mas principalmente o pulmão. Então, quando ele já está numa fase avançada, ele acaba inflamando o pulmão e a pessoa precisa expandir. E um obeso não consegue expandir o pulmão, porque ele já tem um aumento da pressão abdominal e por si próprio, pela própria natureza dele, ele não consegue expandir. Então você não consegue ventilar o paciente. E o método de pronar, você acaba virando o paciente, ele fica de barriga para baixo no leito, e isso facilita a ventilação. Agora, como é que você vai fazer isso num paciente com 150, 200 quilos? É muito complexo, então o paciente, infelizmente, um obeso, mórbido principalmente, ele aumenta muito o risco de mortalidade.
Sim, não, sem dúvida. E agora, e qual é essa relação com a morte, né? A gente está vendo aí Uhum, que a mortalidade tá subindo muito com os obesos, uhum, inclusive jovens, não é? sim. Jovens que não têm outras doenças pré-existentes estão falecendo por estarem obesos. Isso é uma realidade, É uma doutor? realidade. Os obesos mórbidos têm 90% maior de chance de mortalidade que um paciente não obeso. É um dado extremamente significativo. Então, por essas já situações que eu comentei de dificuldade ventilatória, um paciente obeso também aumenta o risco de coagulopatia, então aumenta o risco de trombose. Então, ele por si próprio já tem esse risco. Então, e o coronavírus também faz isso. Então, por esse motivo, além de vários problemas pulmonares, inflamação generalizada no organismo, no paciente que já tem uma imunidade baixa, então ele aumenta o risco de trombose também. Então, com certeza, esses pacientes têm risco maior de mortalidade. E a parte de se infectar? Uhum. Se infecta mais fácil se você se você é obeso? A parte da infecção ela acaba sendo via respiratória, então a questão de infecção continua a mesma coisa. Só que tem que lembrar que o obeso, sabendo que ele é um grupo de risco, ele deve ele deve ter uma precaução maior, então ele deve cuidar mais na quarentena do que os pacientes não obesos. Não que não devam ser cuidados, todos devem se preocupar, mas o obeso em especial deve ter mais cuidado, ficar em casa, usar máscara, higiene de mão, então tem que ter mais cuidados em relação aos pacientes não obesos. E a gente está falando aqui dessa obesidade, existe alguns casos que são indicados à cirurgia. E muita gente está fugindo da cirurgia por receio, justamente de medo do coronavírus. O que você acha em relação a isso? É um momento que pode sim fazer a cirurgia ou é bom esperar para essa fase? Lembrar o quê? Lembrar que a cirurgia ela vai te trazer uma melhora da obesidade e, consequentemente, ele vai trazer um menor risco de complicações pós-operatórias do COVID, relacionadas ao COVID. Só que o momento também não é o ideal. Então não é só a cirurgia da obesidade. Qualquer cirurgia agora tem que ter uma precaução. Então o paciente deve entender que talvez deva esperar um pouco mais, um momento mais adequado para operar. Claro que tem protocolos em diversos hospitais que eles promovem um cuidado especial, eles evitam que o paciente seja exposto ao coronavírus. Existem alas separadas de pacientes internados com coronavírus e pacientes relacionados a outros problemas de saúde. Então, lembrar que o momento não é o apropriado, porém a cirurgia sim vai melhorar a qualidade de vida do paciente, vai reduzir os problemas de saúde e, consequentemente, vai reduzir o risco de mortalidade relacionado ao Covid. Sem dúvida nenhuma, o médico é a pessoa mais indicada até para avaliar caso a caso, né, doutor? Porque a Sim. gente sabe que algumas pessoas realmente vale a pena esperar, outras realmente vale a pena fazer a cirurgia nesse momento. E o IMC, doutor, quanto mais elevado, mais a chance dessas doenças crônicas, então? Sim, quanto maior o MC, maior é aquela resposta inflamatória que o organismo apresenta, como eu comentei anteriormente. Então, o obeso mórbido é o paciente que tem mais inflamação, que tem a imunidade mais reduzida e é o que, consequentemente, vai ter maior risco de complicações relacionadas ao COVID. Uhum. E tem alguma orientação, assim, para esse momento, doutor, você como especialista, né, como cirurgião bariátrico, digestivo, tem uma orientação, um resumo para quem está em casa e hoje sofre com a obesidade? Sempre a primeira orientação inicial é o quê? É tentar cuidar da alimentação, praticar exercício físico, tentar reduzir o peso de forma natural. Nós deixamos a cirurgia como última hipótese. Não é um paciente que engorda em 2 meses e vai operar. É um paciente que precisa, que já tem um processo inflamatório, já tem uma obesidade há muitos anos, para aí sim poder operar. Então, nesse momento, tem que cuidar. Exercício físico, alimentação balanceada, evitar contato com pessoas, tentar ficar mais em casa possível, lembrar que a obesidade é um grupo de risco, então deve ficar em casa nesse momento, esperar, se tudo der certo, uma vacina próxima, aí sim as pessoas sim vão começar a voltar às atividades normais, voltar a ir para a rua, mas nesse momento, cuidado, higienização, uso de máscara e de preferência atividade física e tentar reduzir o peso naturalmente. Sem dúvida, né, doutor? Bom, doutor, muito obrigada pelas orientações aqui, né? Espero que você volte mais vezes para falar sobre outros assuntos. E você também gostou dessa entrevista? Aproveita e manda para quem você acha que de repente gostaria também de assistir esse conteúdo. Se inscreve se você ainda não se inscreveu. Até o próximo programa.